Assentados mesmo, mas com toda devoção e com toda atenção à santa e, como nós aprendemos na EBD, inspirada palavra de Deus. Diz assim o autor Lucas: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues ao centurião romano chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Verso 3. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos para que lhe suprissem as necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade de chegar em Quinido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Tempos, perto da cidade de Lásia. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, a Tua palavra que é viva e eficaz, meu Pai, ela está aberta, ela foi lida e nós nos deteremos diante dela, meu Pai, por alguns momentos. Espírito Santo do Senhor, fale aos nossos corações, transforma as nossas mentes e usa, meu Pai, a Tua palavra para transformar o nosso ser e a nossa vida. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. R$2 ou um presente misterioso? Talvez você já tenha sido vítima dessa pergunta. Ou talvez, quem sabe, você já tenha usado essa pergunta como um tipo de armadilha para forçar alguém a tomar uma decisão que você queria que essa pessoa tomasse. Eu me lembro de um desses memes da internet que contém essa pegadinha, de uma mãe que com a chave do carro na mão pergunta à filha: você quer R$2 ou um passeio misterioso? E a criança animada diz: eu quero passeio misterioso. E a mãe então dá o presente, a filha dança de alegria, mas ao fim a filha descobriu que o passeio misterioso era para tomar uma vacina. Por isso, cuidado, viu, crianças? Quando os adultos, e nós também, tomemos cuidado quando alguém chegar com propostas um tanto quanto chamativas aos olhos. Alguém já disse, né, que quando a esmola é muita, o santo desconfia. Então, tome cuidado com isso. Mas veja, nós chegamos ao capítulo 27 de Atos e veremos aqui Paulo colhendo o fruto de uma resposta a uma pergunta parecida com essa. No capítulo 25, Paulo estava diante de Festo, que não encontrando meio para julgar Paulo, pergunta se ele estava disposto a voltar a Jerusalém e ser julgado ali pelos judeus, mas Paulo sabia que havia uma trama para matá-lo desde o seu julgamento no Sinédrio, no capítulo 23. O velho Paulo então tem que tomar uma decisão. Paulo, morrer aqui ou fazer uma viagem misteriosa? Paulo então opta por essa viagem misteriosa, porque Paulo apela a César. E aqueles que apelavam a César deveriam comparecer diante do imperador para serem julgados. E aquilo implicava diretamente e obrigatoriamente a uma viagem até a capital do mundo, até a maior cidade do mundo conhecido, Roma. E hoje então nós veremos nesse capítulo os frutos da escolha de Paulo, ou alguns desses frutos. E veremos que essa viagem misteriosa, ela se parece muito com o percurso da nossa vida. A viagem que Paulo faz, esse embarque ali naquele porto e todo esse trajeto até que ele chegue em Roma, que nós vamos ver no domingo que vem, toda essa viagem, tudo aquilo que está envolvido nessa viagem tem pontos muito comuns com a viagem misteriosa que nós embarcamos por essa vida. Essa vida que também é recheada de aventura. Uma vida recheada de mistérios, coisas que nós não sabemos o porquê acontecem, coisas recheadas de perigos.
adversidades, mas também alegrias e segurança no Senhor. Nós aprenderemos algumas lições nesse capítulo. Dentre elas, nós aprenderemos que é a lição magma desse capítulo, que Deus é um Deus providente. Nós aprenderemos que a providência de Deus se manifesta muitas vezes quando Deus torna o mal em bem. A providência de Deus também se manifesta nas nossas vidas através de bons conselhos, que nós vamos aprender ou que nós vamos ver que muitas vezes nós ignoramos e não escutamos. E aprenderemos ao fim que a maravilhosa, santa e boa providência do Senhor se manifesta principalmente porque Ele é o guia do navio, Ele é o próprio navio, Ele é o comandante que garante que nós faremos uma viagem, talvez não tão segura, talvez não tão branda, mas uma viagem na qual chegaremos ao porto, destino que Ele mesmo já estabeleceu, mesmo que por meio de mares turbulentos. Por isso mantenha aí a sua Bíblia aberta, e eu quero destacar com você pelo menos 3 pontos principais a respeito desse texto. Bem, o primeiro ponto é que há males que vêm para bem. Nós já lemos aqui os primeiros 8 versos desse capítulo, e existe uma coisa muito interessante acontecendo nesse capítulo. Eu não sei se a primeira leitura você consegue notar, mas Paulo tem um novo companheiro voltando à sua companhia. No começo do texto, você vai ver que está escrito assim: quando ficou decidido que navegaríamos, ou que nós navegaríamos. Esse nós implica que o autor estava presente na navegação. E quem é o autor do livro de Atos? Os irmãos se lembram? O evangelista Lucas. Quem era Lucas? Isso é importante. Lucas era um exímio historiador. Lucas era um médico de profissão e acabou, por conta da sua relação com Cristo, com o Evangelho, se tornando um exímio historiador. Quando nós comparamos os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos que compartilham os mesmos eventos, mas de visões diferentes, nós notamos que Lucas é o evangelho que tem mais detalhes, porque Lucas era alguém preocupado com o detalhe. Como um exímio, como um bom escritor, como um bom autor de boas obras, Lucas se preocupava em registrar alguns detalhes. E como historiador, Lucas também é o autor, o escritor do único livro histórico que nós temos no Novo Testamento, que é o livro de Atos. Grande parte do relato de Lucas é fruto de pesquisa, é verdade. Entrevistas com outras pessoas, Lucas procura pessoas para saber como aconteceu e o que aconteceu, e então ele escreve boa parte do seu evangelho e também do livro de Atos. Mas em outras partes, Lucas também tem o privilégio de ter vivido, de ter visto com seus próprios olhos a história que registrara acontecendo. Bem, eu não sei se esse naufrágio ou essa viagem de barco foi tanto um privilégio assim, porque nós veremos que foi uma viagem um tanto quanto truculenta. Este capítulo é uma delas, que Lucas tem a oportunidade de estar junto a Paulo, participando, sendo um personagem da própria história que ele escreveria. O reverendo Augusto Nicodemos destaca o valor histórico desse capítulo. Esse capítulo não é um capítulo que tem apenas um valor espiritual para nós, mas ele tem um valor histórico, arqueológico, porque esse é um registro do primeiro século detalhado de um naufrágio. Não existiam muitos, era um registro raro, era o diário de bordo de alguém que esteve presente em um naufrágio no primeiro século. Uma segunda coisa interessante é que junto a Paulo e Lucas estava Aristarco, e além deles, alguns outros presos. E nós veremos que vai acontecer um baldeamento, eles vão trocar de barco, e ao fim da viagem são contadas 276 pessoas fazendo parte dessa viagem. Pois bem, um dia depois de embarcarem um navio cargueiro, eles chegam a Sidom, e Júlio demonstra bondade para com Paulo. Ele permite que o seu prisioneiro, é bom que nós nos lembremos que Paulo aqui não está viajando de férias. Paulo é um prisioneiro. Paulo está sob a custódia do Império Romano para que vá até César para ser julgado, para ser condenado. Mas Júlio demonstra bondade com Paulo e permite que Paulo encontre ali seus amigos e que eles possam
suprir alguma de suas necessidades. Desde sua prisão em Jerusalém, de seu julgamento no Sinédrio, Paulo tinha certeza, irmãos, que mais cedo ou mais tarde, quer demorasse, quer não, Paulo chegaria a Roma. Isso era uma coisa certa. Paulo tinha certeza disso, porque quem garantiu isso a Paulo foi o próprio Deus. Nós lemos no capítulo 23, verso 11 de Atos, que Deus se colocou ao lado de Paulo e disse a Paulo: tenha coragem, pois como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, assim deverá testemunhar também em Roma. Paulo tinha certeza que de um jeito ou de outro ele chegaria a Roma. O que Paulo não sabia então? Paulo não sabia os meios pelos quais isso iria acontecer. E sendo bem sinceros conosco mesmo, irmãos, se nós não soubéssemos o fim da história, se nós já não tivéssemos ouvido o fim do relato de Lucas, você acharia que em todas essas circunstâncias, Paulo estaria indo cumprir a sua missão? Como pode um homem preso, julgado já em tantas instâncias, estar a caminho de cumprir a sua missão? Muitos de nós, no lugar de Paulo, talvez até teríamos nos esquecido da promessa feita em Atos 23, 11. E teríamos dito: o Senhor disse que eu vou chegar a Roma, mas algemado, preso, onde eu vou querem me matar. Eu vou de cidade em cidade, a única coisa que eu tenho certeza é que alguém vai tentar me matar. Talvez o Senhor tenha se enganado. Mas, vejam, enquanto os olhos naturais, os olhos sem fé, sem esperança, veem um prisioneiro sendo levado pela polícia a julgamento, o que nós temos, na verdade, é o Império Romano, a maior força militar da época, o maior império, aqueles que governavam todo o mundo da época. Nós temos aqueles homens, aquele império, sendo usados por Deus para levar o Evangelho até Roma. O meio pelo qual o Senhor levou a sua santa palavra, a palavra de salvação, o meio pelo qual o Senhor levou o Evangelho até a capital do mundo, foi usando o Império Romano. Eu gosto de uma fala do pastor batista, Marcos Granconato, que ele diz que o Império Romano é a primeira agência missionária do mundo. Paulo está indo para Roma com tudo pago, de barco e uma escolta armada. Ninguém pode tocar em Paulo. Tinha gente querendo matar Paulo, você se lembra disso? Havia uma trama para matar Paulo, mas Paulo está seguro, ele tem uma guarda. Talvez soldados que trabalhavam 12 por 36, e o pastor Marcos Granconato nos lembra disso. Quantas horas por dia esses soldados ouviam o Evangelho através de Paulo? Nós não temos um registro tão certo de como o Evangelho chegou à Inglaterra. E se você se lembra, nós somos frutos do Evangelho que chegou à Inglaterra. Os primeiros batistas saem da Inglaterra. E o pastor Marcos Granconato diz que muito provavelmente o Evangelho chega na Inglaterra através do Império Romano, porque os soldados se convertiam. E o que eles levavam consigo à guerra além das armas? O santo e poderoso Evangelho. Mas por que disso? Por que Deus está usando aquilo que deveria ser o inimigo da fé, aquilo que deveria ser o inimigo de Paulo, os aprisionadores de Paulo, aqueles que estão detendo Paulo? Por que Deus está usando essas pessoas para fazer com que o Evangelho chegue a Roma? E aqui, queridos, há uma especialidade que o nosso Senhor tem. O nosso Deus, Ele tem a especialidade de tornar o mal em bem. O que Deus está fazendo é usar aquilo que aos nossos olhos, aquilo que aos olhos naturais é o fim do Evangelho, é a prisão do Evangelho, a prisão da palavra de Deus, como uma forma de potencializar e de levar o Evangelho adiante. E veja, isso não é novo na história da redenção. Foi assim com José. Você se lembra? José, ao fim da sua vida, morreu como o segundo homem mais poderoso do Egito. E de onde Deus o tirou, senão de um fundo de um poço? Senão da prisão que os seus próprios irmãos o colocaram, tramando matá-lo também. E quem poderia dizer
que do fundo de um poço, ou das algemas de uma casa, da casa de Potifar, sairia futuramente o segundo homem mais poderoso do Egito, aquele que Deus usaria como providência para salvar da fome que assolou a terra por 7 anos todo um povo. Será que os irmãos de José pensariam isso? Eu penso que não, porque quando eles descobrem que é José, eles ficam assustados. Aquele que nós tentamos matar agora é a providência para nós. E o que dizer do nosso Cristo? Isaías registra com riqueza de detalhes, apesar de não ter visto a cena, o maior palco onde Deus tornou o mal em bem. E ele diz assim: quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele, Jesus, cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse, não havia nada na sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores que sabe o que é padecer. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não o tínhamos em nenhuma estima. Verso 4, o jogo vira, as coisas mudam, Deus torna o mal em bem, Deus torna aquele pobre homem ferido como o salvador das nossas almas. E Isaías diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo não o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Quem poderia, irmãos, imaginar que daquele homem afligido, espancado, quase como morto, Deus estava suscitando poderosa salvação para todos aqueles que crescem? Mas por que disso? E eu volto a perguntar, e volto a te dar a resposta. Isso acontece porque Deus continua tornando o mal em bem. E aqui nós precisamos aplicar isso de forma muito assertiva às nossas vidas. Muitos males nos afligem, nós acabamos de orar pelos enfermos. Nós acabamos de nos lembrar de como a nossa cidade vem vivendo um período mau. Quantas famílias atingidas pelo mal. Cada um de nós sabe os males que passamos nas nossas próprias casas. Mas nós precisamos nos lembrar, queridos, que Deus continua. Ele não cessou, Ele não parou, Ele continua, vai dizer Tiago, sendo mesmo ontem, hoje, o será para sempre. Ele é um ser em quem não há sombra de variação, e o mesmo Deus que tornou o mal em bem na vida de José, que tornou o mal em bem na vida de Moisés, que tornou o mal em bem através de Jesus nas nossas vidas, Ele continua tornando o mal em bem. Talvez tenham te apresentado um Deus um tanto quanto estranho, um velhinho zangado que se diverte às nossas custas, um ser cruel que se diverte quando nós erramos em nos punir, mas esse não é o nosso Deus. E mesmo quando nós não conseguimos enxergar, mesmo quando nós não conseguimos ver, Deus ainda continua tornando o mal em bem. É verdade, queridos, que muitas vezes nós não vamos conseguir ver ou presenciar tudo isso nessa vida. Mas existe para além dessa vida uma eternidade acontecendo. Um mundo espiritual. Toda uma eternidade correndo de forma paralela com a nossa. Aonde, quando os seus servos sofrem, Deus é glorificado. É isso que acontece com o Jó. Jó não sabe o porquê sofria. Deus não lhe contou, e ele não teve acesso ao primeiro capítulo do livro que leva o seu nome. Mas nós sabemos que a cada ferida, a cada coceira com caco de telha, a cada filho morto, a cada bem perdido, Deus humilhava o diabo e recebia glória pelo seu infinito poder.
O próprio Paulo vai escrever sobre isso futuramente, na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 14, ele vai dizer: por isso não desanimamos, como nós cantamos. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E preste atenção nisso, pois os nossos leves e momentâneos sofrimentos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todos eles. Existe uma frase que eu gosto muito, de que Deus não desperdiça nenhuma dor. Não há nada que nós soframos, não há uma lágrima derramada, não há um momento de choro, não há um momento de dor que Deus ignore e que Deus desperdice. Deus toma conta, Deus sabe de cada momento de sofrimento, Deus conhece cada momento de aflição pelos quais nós passamos, e eu creio, querido, que Ele tem usado isso de alguma forma para tornar todo esse mal em bem. Por isso não desanime. Não desanime diante dos cenários ruins, diante de situações complicadas ou frente às tribulações dessa vida. Quem sabe Deus apenas esteja te levantando por meio dessas circunstâncias para te levar a um novo campo missionário. Paulo estava sofrendo. Paulo já estava há mais de 2 anos preso, julgamento aqui, julgamento ali, ninguém liberta Paulo, ninguém resolve a situação. Mas por quê? Porque Deus precisava de um novo missionário, num campo missionário novo. Quem sabe todos esses sofrimentos sejam Deus te levando para onde Ele quer te usar. Quem sabe as noites num quarto de hospital, cheio de dores, seja onde Deus quer te colocar para consolar uma família com a palavra do Evangelho. Quem sabe nos seus momentos de dores e aflição, é que Deus quer te usar ou te levar a algum lugar para que uma pessoa ouça do Evangelho e creia em Jesus Cristo. Seja qual for a circunstância ou o objetivo que Deus tenha, querido, creia que Ele está continuamente tornando o mal em bem. Às vezes o bem para nós mesmos, mas outras vezes o bem para outra pessoa. Mas em todas elas, o bem para o santo reino do Senhor, que continua avançando. Por isso, seja parte disso. Creia nisso e deposite nele a sua confiança, mesmo nos momentos duros dessa vida. O segundo ponto que eu queria destacar com os irmãos é que é sábio ouvir bons conselhos. Me acompanhe aí, dos versos 9 até 19. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo nos advertiu, preste atenção ao que Paulo vai dizer. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará em grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e noroeste. Verso 13. Começando a soprar o vento sul, eles pensavam que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram as âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Verso 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Observando que a viagem estava se tornando perigosa demais, Paulo chama a galera e dá um conselho. Não é bom que nós sigamos viagem agora,
Porque essa viagem ela vai ser desastrosa e ela vai nos trazer um grande prejuízo. Prejuízo para o navio, prejuízo para a carga e prejuízo para as nossas próprias vidas. O centurião, a gente viu que ele estava tratando Paulo com bondade até agora. Mas talvez ele tenha se lembrado que Paulo era um prisioneiro e ele ignora o que Paulo está dizendo. Ele resolve ouvir o piloto e o dono da carga. No verso 13, Lucas registra que um vento suave soprava do sul e todos estavam satisfeitos. Talvez alguns pensassem, Paulo não sabe o que estava dizendo, não, olha aí, uma brisa leve, o mar tranquilo, tudo ia bem. Mas de repente, aquela brisa se torna um vento muito forte, arranca o navio da costa da ilha de Creta e o joga o mar à deriva, forçando aqueles homens a começar a jogar a carga do navio fora. E aqui eu fico pensando no dono do navio, no dono da carga. Eles ignoraram Paulo, pensando em cumprir a viagem logo para entregar a carga. E agora viam sua carga e pouco a pouco jogada no mar. No terceiro dia, vai dizer Lucas, a tempestade até mesmo fez com que eles jogassem fora a armação do navio. Isso significava abrir mão de todo o controle. Era como se nós começássemos a jogar fora o câmbio do carro, o volante do carro, os freios, tudo aquilo que nos dá controle. Eles começaram a jogar fora tudo isso. E o verso 20, irmãos, é desesperador. Lucas diz: não aparecendo nem o sol e nem as estrelas por muitos dias, continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Você consegue imaginar essa cena? Você já teve a curiosidade? Se não teve, faça isso. Coloque lá no YouTube, o mar à noite. É terrível, irmãos. Uma vez eu e Carol viajamos para Porto Seguro e a gente caminhou ali perto da orla da praia à noite. Eu fiquei 2 ou 3 minutos lá e saí de perto do mar de medo. É terrível. É amedrontador o barulho das ondas e todo aquele breu. E Lucas está dizendo que nem o sol e nem as estrelas apareceram por muitos dias. Eles não tinham nem mesmo a esperança que nós temos, não, logo vai amanhecer. Calma, logo o sol vai raiar e nós vamos poder ver as coisas à nossa frente, nós vamos poder tomar decisões melhores, mas por muitos dias nem o sol e nem as estrelas apareciam. Sabe o que aparecia? Onda, vento, mar, tragédia. E Lucas diz que finalmente eles perderam toda a esperança. Tudo que podiam ser feito foi feito. Agora não só a carga, não só a armação do navio, mas cada pingo de esperança ia sendo jogado mar adentro. O mar e a tempestade, o desespero que estava envolvido naquela viagem, não só estava consumindo a carga do navio, não só estava consumindo o próprio navio, mas estava consumindo o coração, a esperança de todos os tripulantes. Paulo então se levanta e ele vai se dirigir à tripulação. Veja o verso 21. Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho, de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Verso 23. Pois ontem à noite, apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertence e a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Assim, Paulo volta a se dirigir aos tripulantes: assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Aqui tem algumas coisas que nós precisamos considerar. A primeira delas é que nós precisamos, irmãos, ouvir bons conselhos. É interessante a gente se lembrar que quando Paulo vai falar ao piloto, vai falar ao comandante, ao dono do navio, ao dono da carga, Paulo não é um homem qualquer. Paulo não é só um pregador do evangelho.
Paulo não é um leigo que não entendia do que estava falando. Paulo não é um covarde que está com medo de enfrentar o mar. E muito menos Paulo é um prisioneiro malandro que está tentando de alguma forma tramar um meio de fugir. Não. Paulo era um viajante experiente, irmãos. Paulo era alguém que sabia o que era viajar. Antes dessa viagem, só depois de crente, Paulo tinha feito 3 expedições missionárias que nós vimos durante todo o livro de Atos. Muitas delas pelo mar. Paulo sabia do que estava falando. Paulo não estava falando porque um anjo lhe apareceu. Não, Paulo olhou as condições do tempo e disse: não é bom que a gente vá. Mas mesmo assim, eles não dão ouvidos ao velho Paulo. Nós somos assim também, não somos? Quando colocamos algo na cabeça, nossos ouvidos se fecham. Por melhores que sejam os conselhos, o nosso coração está duro, a decisão está tomada e vai ser assim que vai acontecer. O dono da carga, o piloto do navio, não queria esperar. Provavelmente eles só iam receber quando entregassem a carga. Eu vou ficar aqui esperando? O dono do navio que ganha por viagem vai ficar ancorado num porto até que as coisas melhorem? Não, vamos logo. Eu preciso descarregar essa para receber e carregar a próxima. Muitas vezes a providência de Deus se manifesta através de bons conselhos. É o que Salomão vai dizer em Provérbios 11:14, na multidão de conselhos há sabedoria. Por isso não feche seu coração, não feche os seus ouvidos para bons conselhos. Principalmente nós, jovens. Às vezes, as pessoas mais velhas, já vividas, que pisaram pedras que nós ainda vamos pisar ou que estamos pisando, tentam nos dar conselhos. E nós, com toda a nossa altivez e arrogância, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou dono do meu nariz, eu vou por aqui mesmo. Abram os olhos, abram o coração, ouçam bons conselhos. Uma segunda coisa que eu quero destacar está relacionada à resposta de Paulo. À primeira vista, Paulo parece estar jogando na cara deles, não parece que ele estava certo? Está vendo? Eu avisei. O que eu falei lá? Era para nós ficar quietinho. O que eu falei que ia acontecer? Dano no navio, dano na carga e dano nas nossas próprias vidas. O que está acontecendo? Só falta se perder a gente. Mas não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está fazendo é chamar a atenção daquela tripulação para o fato de que a opinião dele deveria ser considerada. E que eles poderiam, de alguma forma, dar um voto de confiança para aquilo que Paulo está fazendo. O que Paulo está fazendo, irmãos, é preparar aquela tripulação para o que ele ia falar adiante. O que Paulo está dizendo é: gente, me deem um pouco de crédito. Eu acertei na primeira. Me ouçam um pouco. Nós raramente agimos assim, não é? Enquanto nós somos tardios para ouvir bons conselhos, nós somos rápidos para jogar na cara das pessoas quando nós estamos certos. Às vezes alguém vem te pedir um conselho, ou vem me pedir um conselho, e você fala assim: vai por esse caminho, não vai por aqui não, que é latada. E a pessoa vai pelo caminho da latada. E lá no fundo, o nosso coração pecador está assim: tomara que dê errado. E quando aquela pessoa vem, arrependida, debulhada pelo seu erro, o que nós falamos? Te avisei, eu não te falei, você não me escuta, você não me ouve. Precisamos agir com mais empatia, irmãos, e humildade nesses momentos. Ter razão é bom, estar certo é bom, mas o melhor que nós temos nessa situação é a solução do problema. Dizer eu avisei, jogar na cara, mostrar para a pessoa que ela está errada, ela já sabe. O que nós precisamos é tomar rumos, é tomar atitudes que resolvam o problema, e é isso que Paulo está fazendo. Porque logo depois nós vamos ver que Paulo traz a solução para aquele momento.
Paulo não vai dizer para eles, eu avisei, mas como vocês não gostam de me ouvir, eu vou sentar ali no meu cantinho e cada um se afoga como Deus quiser. Não. Paulo vai dizer, lá atrás eu acertei, vocês podem me ouvir agora? Eu tenho a solução do problema. Um terceiro e mais importante destaque que eu quero fazer nesse trecho é a respeito da condição daquela tripulação. E eu quero ler novamente com você, e se possível, grife esse trecho, o verso 20. Lucas vai dizer, não aparecendo nem o sol nem as estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, grife isso, finalmente, perdemos toda esperança de salvamento. Enquanto tudo estava bem, tudo estava seguro, ninguém deu ouvidos ao velho Paulo. Paulo era um velho, coitado lá. Deixa o velho lá. Vamos dar ouvido para ele não sabe o que está dizendo. Mas agora, toda esperança se foi. Ninguém tem esperança de salvamento. A tripulação agora sim, está pronta para ouvir. Sabe, irmãos, quando nós lemos esses textos e lemos essas histórias da Bíblia, a gente tem uma síndrome de protagonista dentro de nós, e a nossa ligeira decisão é nos compararmos a Paulo. A gente lê isso aqui e fala, eu sou Paulo nesse mundo, ninguém me ouve, eu estou certo e ninguém me ouve, eu sou Paulo, Deus está me levando para pregar o Evangelho em tantos lugares, mas sabe qual é o primeiro personagem que tem identificação com o nosso homem natural? Sabe qual é o personagem que todos nós já fomos durante um período da vida, e quem sabe você que está aqui nessa noite ainda seja esse personagem? Nós somos, ou nós já fomos, essa tripulação. Uma tripulação arredia, de coração duro, teimosa, que não atende aos clamores de alguém que sabe o que está dizendo. Esse é o homem natural, a quem o Espírito Santo chama a salvação, a quem a pregação do Evangelho chama a salvação, mas que só dá ouvidos à pregação do Evangelho quando olha em redor e não vê mais nenhuma esperança de salvamento. Esses somos nós. O Evangelho nos chama. Nenhum de nós está aqui ouvindo uma pregação pela primeira vez. E eu quero te perguntar, quantos sermões foram necessários para que você desse ouvidos àquilo que estava sendo dito? Quantos domingos, quantas quartas-feiras, quantos cafés você precisou tomar ouvindo, você é um pecador, carece de Jesus, Jesus morreu para nos dar salvação, para que você desse ouvidos à pregação do Evangelho? Todo homem é como essa tripulação. Enquanto existir uma gota de esperança, uma fagulha de esperança em qualquer lugar que seja em suas próprias forças, seja em suas posses, seja naquilo que ele acredita que não seja Deus, enquanto houver uma fagulha de esperança para além de Deus, o coração do homem é arredio. A menos que nós sejamos subjugados, seja por Deus como Paulo foi a caminho de Damasco, ou seja pela vida com as dores que ela traz, a menos que há muitos dias não haja mais estrela nem sol nas nossas vidas, a menos que nós estejamos mergulhados numa escuridão, sem saber para onde ir, nosso coração é arredio, rebelde e duro quanto ao Evangelho. É só nessa condição que o homem é capaz de olhar para Cristo e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Crer no Evangelho, queridos, é exatamente isso. É desistir de nós mesmos. É olhar para nós mesmos e dizer, como Paulo disse, a minha vida não vale nada. Eu não tenho esperanças em mim, não há nada em mim que possa produzir algo de bom, muito menos salvação. Crer no Evangelho é abrir mão de si mesmo. É olhar em volta e não ver nada seguro, senão as mãos estendidas do Salvador. Crer no Evangelho é ser atingido pelo que Paulo escreveu em Gálatas 2:20.
Eu fui crucificado com Cristo. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o chamado do Evangelho. O chamado do Evangelho é esse. É morte para nós mesmos e vida com Cristo. E quem sabe, meu querido amigo, você está aqui nessa noite e está nesse estado. O seu barco já não vê sol, já não vê estrelas há muitos dias. A única coisa que você tem na sua vida são as ondas te jogando de lá para cá e daqui para lá, e você olha em volta e não há nenhum resquício de esperança. O meu conselho para você é que você faça como o personagem do hino que eu tanto cito para os irmãos. E ele diz: mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Esse ponto é um ponto que eu quis chamar a sua atenção para bons conselhos. A maior lição desse ponto é que nós precisamos dar ouvidos a bons conselhos. E não existe um conselho ao qual seja tão urgente, seja tão importante, que você dê ouvidos quanto a esse. Esse é o maior conselho, é o melhor conselho que eu posso te dar, e esse é o conselho que eu oro, que eu peço, que eu clamo a Deus que você aceite tão logo. Creia em Cristo, urgentemente. Um terceiro e último ponto: o bom guia nos conduzirá seguros. Verso 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado todo dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertence e a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, lhe deu a vida de todos que estão com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Verso 27. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta de meia-noite os marinheiros imaginavam que estavam próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram a profundidade e era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras na popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras à proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Com isso, os soldados cortaram as cordas que pediam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco tempo antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês estão em estado de vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido, ficaram satisfeitos, aliviaram o peso do navio e atiraram todo o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível. Cortando as cordas, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam o leme. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se à praia, mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel. A popa foi quebrada pela violência das ondas. Verso 42. Os soldados resolveram matar os presos, para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar.
Mas o centurião, querendo poupar a vida de Paulo, os impediu de executar o plano. E então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra, e os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Paulo se dirige à tripulação daquele navio. Ele dá 3 conselhos. O primeiro conselho é a terem bom ânimo. Paulo diz a eles: amigos, tenham bom ânimo. Nós temos uma promessa viva, e o Deus que prometeu, Ele já vem cumprindo as suas promessas na minha vida há tanto tempo. Eu creio que vai acontecer como Ele diz. Tenham bom ânimo. O segundo conselho que Paulo dá é a permanecerem juntos. Alguns homens querem escapar no bote salva-vidas, e Paulo diz: olha, se eles forem embora, eu não posso fazer nada. Eu garanto que todos vão chegar em paz se todos permanecerem juntos. E eles desistem então de fugir. E um terceiro conselho é que como? Paulo diz: já faz 14 dias que vocês estão sem comer. Comam alguma coisa. O argumento de Paulo é que naquela noite um anjo havia aparecido a ele dizendo que era preciso que ele comparecesse diante de César. Por isso todos que estavam junto com ele iriam se salvar. E aí, depois de 14 dias sem comer, eles ouvem Paulo, têm ânimo, permanecem juntos e comem alguma coisa. Eu gosto do registro de Lucas. Lucas faz questão de dizer: você notou que alguns versos antes, eles estão fazendo preces? Para quem estavam orando? Cada um para o seu Deus. Não era um navio de crente. Havia Paulo, Lucas, Aristarco e quem sabe mais alguns outros gatos pingados perdidos por ali. Mas eram povos pagãos, eram homens que não temiam a Deus. E Lucas diz que, no verso 35, tendo dito isso, Paulo tomou o pão, deu graça diante de todos, partiu e comeu. Num navio pagão com mais de 200 pagãos, Paulo toma o pão, eleva os seus olhos a Deus e agradece. Isso é coragem, irmãos. Eles podiam fazer como fizeram com Jonas, atirar Paulo do mar. Falar o quê? Nós estamos orando aos nossos deuses, agora Paulo quer orar o dele, porque o dele é melhor que o nosso. Mas não é isso que acontece. Depois que Paulo ora, todos comem. Ao amanhecer, terra é avistada, o navio encalha, então é preciso que terminem de chegar em terra a nado, quem sabe nadar, e a quem não sabe nadar, cada um pega uma boia, que era pedaço de pau do navio, que tinha quebrado, e cada um se vira. Quem sabe nadar, chegou mais depressa. Quem não sabe, chegou também, porque essa era a promessa. Mas o texto termina dizendo que todos os 276 tripulantes chegaram a salvo em terra firme. Eles ainda não sabiam onde estavam. Eu e você sabemos, porque você já pode ver aí na sua Bíblia, no próximo título, que eles chegaram na ilha de Malta, onde vão partir, e nós vamos ver no domingo que vem que eles vão chegar a Roma. Irmãos, Paulo não vive de forma autônoma. Paulo é cativo e refém de um guia. Paulo não vive fazendo o que quer, o que bem entende, tomando as decisões que quer, indo para onde quer, saindo a hora que quer, chegando a hora que quer, não. Paulo não está exercendo o seu livre-arbítrio, se é que ele o tem. Paulo é refém do seu guia. Paulo é refém de alguém mais poderoso, de alguém que governa não só o mundo, mas a própria vida de Paulo. Isso acontece desde a sua conversão, no capítulo 9. Quando Deus diz a ele que ele seria um pregador entre os gentios. E aí você caminha mais um pouquinho, no capítulo 16, Deus impede Paulo de ir aonde Paulo queria. Paulo queria adentrar na Bitínia, e Deus impede, um anjo aparece a Paulo e diz: não é por aqui que você vai. Você vai para além da Macedônia, e Paulo vai então à Europa. No capítulo 18, Deus encoraja Paulo a permanecer em Corinto. Paulo está sendo perseguido em Corinto, mas Deus aparece a Paulo e diz: Paulo, tem de bom ânimo, porque eu ainda tenho muita gente para salvar nessa cidade, e Paulo fica em Corinto.
No capítulo 23, ele garante que Paulo chegará a Roma, e agora é ele mesmo, mais uma vez, quem garante a Paulo que não só ele, mas todos irão chegar a uma praia, que todos chegarão ao seu destino e que nenhum fio de cabelo se perderá. Nós já fomos enganados, ou tentaram nos enganar, com muitas falsas promessas a respeito da Bíblia, da narrativa bíblica, a respeito do Evangelho. Falsas promessas vindas de líderes religiosos, ou até mesmo de nós mesmos, que deturpamos a Santa Escritura para que ela nos dê algo que nós queremos. Muitas vezes nós somos alvo, ou nós mesmos criamos uma narrativa de que caminhar com Cristo é um sinônimo de uma ascensão de poder. É um sinônimo de uma eminente prosperidade, de vida boa, sombra e água fresca. De que caminhar com Cristo é ter na sua vida a ausência do mal, zero doenças, nenhuma chateação. Mas, irmãos, isso é uma mentira. Não temos promessa desse tipo em nenhum lugar da Escritura. O que se diz a respeito dessa vida, e que foi o próprio Cristo que disse, é que nós teríamos aflições. O sol nasce para justos e injustos. A chuva cai sobre justos e injustos. A Escritura diz que por causa de Cristo, nós vimos isso no sermão passado, crer em Cristo é ter um alvo nas costas. Não é ter um cartão sem limites, não é ter uma vida com um plano de saúde que nos garante que nada vai acontecer, pelo contrário. Crer em Cristo é sinônimo de ter aflições, de passar por problemas. Mas também é sinônimo de que ao fim de tudo isso, nós chegaremos seguros a uma nova vida, em uma nova terra, onde tudo se fez novo. O Evangelho não é uma promessa de bem-estar nessa vida. E eu não posso te enganar com isso. Eu não posso te dizer que se você entregar a sua vida a Cristo hoje, tudo vai melhorar, vai cair dinheiro na sua conta, as doenças vão embora. Eu não posso te dizer isso. Pode ser que isso aconteça. Pode ser que Deus use pessoas para te abençoar. Pode ser que Deus faça com que os remédios surtam efeito mais rápido. Pode ser que Ele te cure milagrosamente, mas eu não posso te garantir isso. Crer no Evangelho não é sinônimo de causa e efeito do bem. O Evangelho não é um rito que promete que nós seremos livrados de tudo aquilo que é mal se seguimos certinho as leis de Deus. Não, não é isso. Muito pelo contrário. O que nós temos na narrativa bíblica é que os servos de Deus sofreram. Uma voz antiga dizia: Senhor, se é assim que trata os teus melhores amigos, não me admira que tenham tão poucos. As pessoas que caminham perto de Deus sofrem. E é claro que eu não estou querendo dizer que essa vida só tem coisa ruim, tá? Tem coisa boa nessa vida também. Deus nos dá, vira e mexe, alguns motivos para sorrir também, não dá? Uma viagenzinha para Caldas Novas, alguns vão mais longe, um filho que nasce, uma bênção inesperada, uma criança que chega para alegrar o dia, férias para que a gente descanse, um 13º, o dinheiro das férias que depois vão te tomar para trás. Mas vira e mexe, Deus nos dá ainda neste mundo algum tipo de alegria. Mas o que eu quero te dizer é que você não espere deste mundo só flores. Não espere dessa vida que ela tenha um desenvolvimento perfeito para te dar, porque essa não é a promessa que Deus tem para nós nessa vida. O que eu quero te dizer é que você viva, e viva bem. Coma bem se você pode comer bem. Viaje, desfrute daquilo de bom que essa vida tem para dar. Faça boas amizades, crie laços, crie afeto, ame, seja amado, desfrute de tudo de bom que essa vida tem para dar. Mas não se esqueça de que mesmo tudo de bom que essa vida tem para dar, não é nada perto daquilo que há de vir. E ao mesmo tempo, não desanime.
Talvez você me viu falar algumas coisas boas e disse, para mim é só dívida, sofrimento, doença, hospital, briga em casa, a luz está cortada, o gás vai acabar a hora que eu começar a fazer a janta, e agora? Não desanime. Não perca as esperanças. Meu conselho para você é o mesmo conselho que Paulo deu àquela tripulação. Tenha bom ânimo, permaneça junto com as pessoas que te amam, permaneça junto com a congregação que Deus te deu para caminhar junto e coma. Você precisa comer, faça as suas refeições. Pois a promessa, queridos, é que logo nós chegaremos ao ponto final. Que viagem, não? Eu não sei daí você, mas eu vou lendo aqui, vou tentando imaginar o que está acontecendo, e é uma viagem de tirar o fôlego. Mesmo com toda a truculência, nós lemos no final aí que todos chegam seguros ao destino final. Alguns a nado, outros agarrados à madeira, a tábuas do navio, mas como o Senhor havia prometido, nenhum dos tripulantes se perde. Porque era a promessa do Senhor que todos chegariam ao destino, a salvo. A boa notícia, querido, é que essa promessa é uma promessa que se estende a nós. Essa promessa é uma promessa que se estende a você nessa noite. Por mais que o mundo lá fora seja truculento, seja um mar bravio, ondas terríveis que nos arremessam daqui para lá e de lá para cá, e parece que a lua, que o sol, que as estrelas já não brilham mais como brilhavam antes. A promessa é que aqueles que estiveram em Cristo, Cristo é o próprio barco, Cristo é o próprio piloto, Ele é quem nos garante que nós chegaremos ao ponto final. Sim, aqueles que estão em Cristo não podem se perder. Nós não temos bote salva-vidas para fugir do barco, mas ao mesmo tempo temos a garantia que chegaremos ao ponto final sem perder nenhum cabelo, nenhum fio de cabelo, sem nenhum prejuízo para a eternidade. A má notícia é que você deve correr, pois um dia esse barco vai partir. Assim como a arca de Noé um dia fechou as suas portas e partiu, e todos aqueles que estavam fora da arca pereceram. Assim um dia o barco da vida eterna virá, que é o próprio Cristo, e ele partirá desse porto, e aqueles que estiverem fora dele perecerão. A boa nova, o evangelho de Jesus, é que as portas ainda estão escancaradas. Você pode entrar se quiser. Existe um ingresso, mas ele é gratuito. É a fé em Jesus Cristo, e é esse ingresso que eu te ofereço hoje. Creia nele, creia em Cristo, confie nele com toda a sua vida, desista de você mesmo e diga: Senhor, eu só confio em Ti. O meu desejo é que você se apresse, confie em Jesus, pois Ele é o guia, mas Ele também é o barco que nos leva à vida eterna, pelo qual com muito ou pouca truculência, todos aqueles que estão nele atravessarão, como diz uma bela música, para além do rio azul, e chegarão seguros, salvos, inteiros ao porto destino de nossas almas. A pergunta que eu fiz no começo, volta agora. Você quer padecer aqui, ou você quer uma viagem misteriosa? Eu não sei o que pode acontecer na sua viagem. Eu não sei se com muita ou pouca truculência. A gente não pode prever essas coisas. Mas o que eu sei é que a recompensa final, ela é incomparável a qualquer coisa boa que você possa imaginar. Corra para Cristo. Corra para Cristo hoje. Pois como as crianças geralmente nos ensinam em uma música que elas cantam, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Ao nosso Cristo, seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez?